Todo mundo atento, porque vai ter todo mundo ser tomado de assalto, hein? A mesa não está fácil, eu acho que é uma das maiores mesas que tem, são 7 pessoas. Olha aí, gente, Irmãos Quebradeiros, esse é o último território e tem um nome bem significativo, Tomando de Assalto. E nós já vamos começar com a Carla Belfort. A Carla vai falar sobre identidades, ações afirmativas e governança social. A palavra é sua, Carla. Então, a parada é a seguinte, então é tomando de assalto. Então, tudo que eu vou dizer agora são coisas que eu acredito. São coisas que, se não são na íntegra e ao pé da letra, desculpe aí, mas foda-se. Então, o que acontece é o seguinte, eu quero falar sobre identidade, sobre ação afirmativa e governança. Entenda-se o social do final no plural, porque é identidade social, ação afirmativa social e governança social. Muitas dessas coisas já acontecem em algumas comunidades, ao qual vocês já fazem parte. Mas aonde eu sou criada, que é no centro da cidade, ou seja, eu moro num lugar que é uma periferia no centro da cidade. Ela é vista como tal. Embora os negros tivessem chegado ali, muitos mortos, muitos morreram pelo caminho, muitos morreram lá. A sua história está enterrada lá, a nossa história está enterrada lá. É uma coisa que eles entendem muito uma situação, uma energia que vem de fora. Essa energia nunca parte de quem está lá dentro. É sempre esperado que alguém venha e diga como, quando e de que forma. Ou seja, a identidade morre. Ela simplesmente sucumbe a alguma coisa que geralmente vem da política, vem de política com certeza branca e autoritária. Então, vocês vão identificar várias coisas que acontecem no meio de vocês, mas no meu meio não acontece. E a gente trabalhando aqui nas quebradas, essa ideia, né, que eu vou falar agora, que eu já estou falando, obviamente que ela surgiu do nosso contato, do nosso convívio, das pessoas que a gente ouviu. E eu faço uma relação entre o que o negro teve, tem e terá sempre, que eu chamo de meio que de buscar um preenchimento de espaços vazios. É o que acontece com a periferia, né? A periferia cada vez mais vem preenchendo espaços vazios. E o que eu chamo de governança é porque ela não viria e não deve vir mais de uma posição estatal, governamental, autoritária, para dizer para a gente o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer e como é que a gente quer, né? Assim, a nossa linguagem é nossa linguagem. O nosso respeito é o nosso respeito, não é de uma forma com que o outro nos vê. Porque toda vez que a gente pede uma compreensão do outro, significa que você morre um pouco, você tem que deixar de ser você sem ser você, para que o outro te compreenda. E nesse caminho você acaba deixando muitas coisas na estrada. E quando você chega no seu objetivo final, ficou mais coisa pelo caminho do que dentro de você. Então o que eu defendo como identidade social, como ação afirmativa, é que a gente pense sempre, não excluindo um pensamento único, exclusivamente negro, né, de pertencimento, é um independencializar-se. E o que a periferia vem fazendo, que é o que o meu espaço não faz. Ela não faz isso. Na Gamboa, na Saúde, no Santo Cristo, as pessoas têm pontos de cultura, têm pensamentos negros completamente isolados e pensados a partir de fora para dentro. E você acaba tentando fazer com que você não legitime nada, você só categoriza. E aí você categorizando, dando rótulos, ou você simplesmente classificando, muitas coisas morrem pelo caminho. E o que eu chamo de governança é justamente isso. O que a gente faz aqui e agora
é aqui para dentro, né? É a nossa história, é o nosso desenvolvimento que vai chegar até um outro patamar que nos diz, ou melhor, que tenta nos dizer e nos forçar cada vez mais para baixo, dizendo que nós não somos capazes de chegar a um determinado pensamento que nós temos, que eu acredito que quando a gente pensa com licença, nesse preenchimento de um espaço vazio, não é que nós fiquemos durante muito tempo esquecidos, é que nós ficamos durante muito tempo sem saber o que é nosso, de fato, de direito e de lei. E é por isso que eu identifico essa retomada de um pensamento negro, porque quando você escreve uma literatura dita, uma literatura negra, não significa que ela venha enraizada de um pensamento, ela não vem escrita por uma mão de alguém que pense uma cultura, que pense um estado que passou, é alguém que vive. Então, quando você entende, quando você ouve alguma coisa que veio de uma profundidade, que veio de um antepassado, que conta uma história sobre um período da cultura negra, só quem está no DNA, essa visão é que vai entender exatamente, e não é entender no sentido literal, é entender no sentido interno, né? O corpo fala, o corpo responde. Pode ser visceral. É mais interessante. Obrigada, Bea. E quando eu proponho, quando eu acredito que essas coisas só são possíveis quando a gente interage por completo, não só ciente de uma literatura, de uma poesia, ou de um pensamento, ou de uma música ditas negra, mas é de fato de uma relação que vem desde lá de trás, que te legitima, né, te faz pertencer e dizer para frente o que é que te atinge, o que é que te incomoda, te ilumina e te move, né? E o que eu acredito, assim, que é uma consciência, que é o que a gente estava conversando na aula passada do Júlio, que essa consciência e essa identidade, ela só é possível e válida quando a gente entende isso como um social, que não é para mim, não é para você, é para quem tá interagindo e compartilhando das mesmas ideias. Isso significa, além de muito mais, é o que eu particularmente gosto de chamar de DNA mesmo. É uma coisa que está além do bem e do mal. É você reterritorializar o que ficou para trás e aquilo que você tem que trazer e traz dentro de cada um de nós, assim. É uma necessidade latente de você não ser mais dirigido, não ser mais licenciado, não ter mais que ter rótulos e dizer, por exemplo, que um quilombo agora ele tem um selo de qualidade. Esse selo de qualidade ele é dado porque ele existe. Ele é algo que não se traduz porque alguém disse para você que agora, a partir de, enquanto vivo está, entenda-se. É quase como se nos dissesse que tudo que nós sabemos a respeito da cultura afro-brasileira, enfim, de toda essa matriz africana, que ela, na verdade, ela não existiu, que ela não nos pertence, ela só nos pertence a partir do momento que algum outro nos contou. Na verdade, ninguém nos contou, a gente sente, a gente sabe, é fato. E essas coisas que eu sugiro é que quando a gente sabe de onde viemos, você sabe exatamente para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, sabe para onde você não vai. O que já é muito bom. Então, quando eu falo sobre governança e como ação afirmativa, ela é, no meu caso, da minha periferia central, é o resgate a tudo o que aconteceu ali, no Valongo, na Pedra do Sal, né, o conhecimento daquelas crianças que hoje são
tem um espaço de venda de drogas e de prostituição infantil, que as pessoas simplesmente não fazem a menor ideia do que estão fazendo ali, a não ser buscar um imóvel barato, sem água, sem porcaria nenhuma, porque estão acostumados a terem essa necessidade, a saberem que para eles o que basta é não ter água, é não ter conhecimento, é não ter saneamento básico, é não ter um pensamento. Ou seja, são pessoas, são verdadeiros zumbis. Então, o que eu acredito, que é o que provavelmente acontece em várias periferias, é que esse resgate ao que é seu, o que é do seu lugar, o que é o seu pertencimento, é o que vai fazer com que você se independenciar-se, né, do outro e do julgo de uma outra pessoa. A princípio é isso. Thank you. Rápido e objetivo. Uhul! Dando seguimento, agora vamos com Eliette Miranda, falando sobre o corpo como território de saberes. Manda ver, Eliette. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais alto, boa tarde. Boa tarde. Bom, não estava preparada, mas vamos ver o que vai dar. E é com imenso prazer que eu estou aqui, né? Obrigada a vocês, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o corpo como território de saberes, né? E falar em corpo, falar em território, falar em refazer, falar em resgatar, falar em aprimorar, falar em identidade, falar de movimento, falar de resistência. É isso aqui. Esta cor é esta pele. Porque quando a gente fala em corpo, a gente movimenta. Corpo é vida, é movimento, é resistência. A partir do momento que movimenta lá no ventre, é vida. E esse tomando de assalto, nós estamos tomando de assalto a todos os momentos. A todos os dias, nós tomamos de assalto tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Seja no trabalho, na faculdade, na escola, com criança, em casa, nós estamos tomando de assalto, né? E falar em identidade é a busca dos nossos ancestrais. Eu falo da identidade afro-brasileira, afrodescendente. A busca de nossos ancestrais, a força da cultura negra, nossas origens afrodescendentes, nossas marcas em cada canto, raiz, início, força e descendência. Essa identidade, pedir ajuda aos universitários. Tá? Vamos ver só uma partezinha da música do Refazenda, do Gil. Vamos ver se sai, né? Foi tudo feito em cima da hora. Vão desculpando. Eu acho que tem imagem. Vamos ver. É escuro, né? Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu
agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce, manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário, na leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Bom, refazer. O que é, só para ficar no gostinho, né, querido? O que é refazer? O que é rebuscar? O que é trazer de volta? O que é contemporaneizar? Aí, a gente fazendo todas essas perguntas, vamos lá para o Sankofa. Sankofa. Sankofa é um pássaro africano que ele vive com as costas, com a cabeça virada para trás, né? Porque aí ele vai pegando algumas peninhas dele, do rabo, que não serve, joga fora. E as que servem, ele traz para frente, para o hoje, para o agora. Significa buscar para trazer, buscar lá atrás e trazer para o presente, para trabalhar o presente. É o que nós fazemos hoje. Isso aqui hoje, esse território, as quebradas, é uma coisa que já vem um pensamento de pessoas de lá de trás e que está trazendo isso agora. São essas quebradas. E todos nós que estamos aqui, nós temos um objetivo. Temos um projeto, cada um tem o seu projeto e tem seu objetivo, né? Seu objetivo geral. Então, todos nós temos objetivos específicos e que, se for juntar, dá quase no mesmo, né? E esse resgate do Sankofa é muito forte, que vem através do trabalho do Abdias do Nascimento, né? Que desde 1945 ele vem com esse resgate, com essa busca, e a gente trabalha em cima disso, principalmente o pessoal do movimento negro. E quando se fala em identidade, movimento e resistência, está tudo junto. Porque o movimento são os movimentos negros, os grupos de movimentos. E para rebuscar isso, tudo isso, nós somos ainda muito jovens. Somos pequenininhos. Nós estamos trazendo as coisas aos pouquinhos, né? E vamos mostrar agora um pouco da identidade, movimento e resistência. Identidade, movimento e resistência.
Essa tomada de consciência veio a partir de 1974, quando surgiu o Bloco Afro Ilhéaê, em Salvador. Foi o primeiro bloco afro, né, da Bahia. Ilê significa casa, Aê, grande, ou senão mundo negro. Tá? E surgiu a partir daí, quando eu já fazia aulas de danças, assim, em vários lugares, fazia movimentos de coreografias de dança afro. E foi quando eu comecei a faculdade de dança, mas não terminei, né? E, na época, não tinha a dança afro. A dança afro era fora. E só tinha dança contemporânea, porque na Bahia tem muita dança contemporânea, sapateado, né? E dança do ventre, muita. Porque as pessoas pensam assim, na Bahia só tem o candomblé e só tem a dança afro. Não, nós ouvimos todo tipo de ritmo, porque isso é bom, né? Ritmo e todo tipo de movimento, certo? E falando da dança afro, da cultura afro, eu falo de mim, falo da minha vida, da minha família, da minha cor, da minha pele, do meu gestual, do meu modo de ser, do meu modo de me vestir, das minhas cores preferidas, das minhas músicas preferidas e do meu jeito de chegar nos lugares. Que a gente tem que saber de que forma chegar, de que forma estar. E, através disso, surgiu o grupo de dança afro, que foi um dos primeiros grupos de dança afro de Salvador, assim, registrado, né? E que as pessoas tinham um certificado, né? Era o grupo de dança das Reaôs, que era um grupo que eu tinha em Salvador. E depois veio os cursos com Cleide Morgan, com Zebrinha, com outros e outros professores. Depois comecei a participar do Bando de Teatro Lodum, que aí nós ampliou todo o meu universo dentro da dança e do teatro, né? Além da dança e do teatro, da música. E aí formei um grupo e começamos a viajar e tudo, e trabalhamos essa identidade, essa coisa, tudo muito criativo e tudo muito estudado, muito aprofundado. Nada é aleatório dentro da cultura afro-brasileira, né? E quando eu chego aqui nas quebradas, encontro assim, todos os quebradeiros, né? Cada um com objetivo, cada um tem uma coisa, cada um tem sua forma de ser, que isso é importante. Já pensou se fossem todos iguaizinhos? Ah, não ia ter graça, né? Ainda bem que tem um mais assim, mais para frente, outro mais para trás, um mais no meio. E, assim, uns que querem caminhar mais rápido, outros caminham mais lento, como nós fizemos o movimento hoje. Tem um direcionamento, mas às vezes fica no caminho, mas vai chegar lá, porque é tempo. A gente tem um caminho muito grande. E assim, aqui nas quebradas, eu consegui muita coisa. Hoje estou trabalhando num grupo, no Cultura Urbana, na Central Cultura Urbana, que quem coordena é o Fabrício Silvestre, ele não está aqui no momento, mas tem a Jaciara, que representa também, é uma das coordenadoras, tá, Jaciara? Obrigada a vocês, obrigada às quebradas, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso. Estamos também com parcerias aqui com vários colegas, aí eu vou citar a Carla maravilhosa, guerreira aí, também está na luta. O William, que já há muito tempo, a gente está na mesma luta, né, William? É porque todo mundo aqui chama ele de Santiago, mas é o William, porque eu conheço ele como William. Tem um Firmino aí, que é nosso artista, está junto com a gente, o Serginho, e o Feijá, e outros, né? Nós estamos fazendo uma
parceria maravilhosa. Então, eu agradeço a todos vocês das Quebradas. E essa identidade é isso, é corpo puro, é olhar, é gestual, é movimentar, porque a dança afro é de dentro para fora e não de fora para dentro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que para falar, tem que falar através da corporeidade, através do movimento, através do olhar, da minha forma de ser, do meu jeito de estar, né? E Eliette tem 2 minutinhos. oh, muito obrigada a vocês e até a próxima. Não era para encerrar em 2 minutos e se vira nos 30, imagina, com 2 minutos você tinha muito tempo ainda. Degradê. Bem, meus queridos, agora vamos dar prosseguimento com a palavra da Ana Paula Silva e a Letícia Santos Freitas, que vão discorrer sobre Cine Boteco, integração de cinema, literatura e culturas. Então, gente, na verdade quem ia começar é a Letícia, só que ela está aqui tremendo do meu lado. Cadê? Deixa eu me achar. Então, gente, sou Ana Paula, ela é Letícia, uma hora ela vai falar. Deixa ela tomar fôlego primeiro. Eu ia começar apresentando de onde surgiu essa ideia, né? Mas aí a gente botou para trás esse slide, então é um pouquinho de frente para trás. Então, na verdade, o Cine de Boteco, ele é um projeto, por isso que a gente está aqui no Tomando de Assalto. Foi um projeto que a gente desenvolveu esse ano. Eu e a Letícia, a gente se conhece da faculdade, a gente estudou junto na mesma sala, depois ela foi para a área da publicidade, eu fui fazer jornalismo. E, a partir daí, eu não tive mais contato com ela. Eu trabalho na Bem TV, e aí, o ano passado, ela começou a trabalhar na Bem TV também. Então, a gente voltou a se reencontrar. E esse ano, só volta lá, esse ano, a gente tinha uma proposta aqui nas Quebradas, acho que todo mundo lembra, que, assim, nas primeiras aulas foi falado que a gente tinha que desenvolver um projeto. E isso ficou martelando na minha cabeça. Um projeto, como é que a gente vai fazer um projeto? E aí a pessoa mais próxima de mim era a Letícia, então eu imaginei que esse projeto ele podia ser, enfim, junto com outras pessoas. Então, assim, eu fiquei vendo assim, quem eu poderia estar fazendo alianças, enfim. E a Letícia foi a primeira pessoa que a gente começou a discutir muito sobre o projeto. E aí surgiu o Cine de Boteco. Quer falar agora? Então, o Cine de Boteco, ele surgiu a partir da ideia das Quebradas. A gente estava lá em Niterói, se encontrando, o que a gente pode desenvolver que não seja uma coisa que a gente reinvente, uma coisa que a gente já sabe fazer. E que uma coisa que seja independente ou que a gente já faz no nosso dia a dia, enfim, lá dentro da Bem TV, ou projetos que ela tem, ou que eu tenha, separado. A gente começou a desenhar o Cine de Boteco, porque o cinema está muito próximo da gente, né? A gente gosta do cinema. E o boteco surgiu porque, assim, o espaço que a gente tinha, assim, de primeiro, era o boteco, que é uma coisa assim que não sei a palavra, mas que é fácil de você conseguir, né? Em qualquer esquina tem um, dentro da periferia tem muito, porque a gente sabia que o nosso projeto tinha que ser direcionado para a periferia, as comunidades. Está falando aqui do meu lado, em vez de... Bem, a proposta surgiu, como a Ana Paula falou, que a gente teria que escrever um projeto para a Universidade das Quebradas, e, além disso, a gente se inspirou também nas Quebradas, porque a ideia, né, da universidade é a gente trocar saberes entre a gente e entre os acadêmicos. Então, a gente quis trazer isso também para o Cine de Boteco. A gente quis fazer algo que a gente pudesse trocar também com as pessoas. Então, o Cine de Boteco não é só restrito ao cinema. A gente quis trazer outras artes, a literatura, o hip hop, o funk, a música clássica. A gente quis fazer tudo isso misturado, assim como nas Quebradas. A gente se inspirou nisso. E, além disso, né, de ter que fazer o projeto, e outra coisa também foi a necessidade de um espaço cultural alternativo em Niterói. E, para quem conhece Niterói, os artistas, as pessoas que curtem a cultura, só se encontram na Cantareira. E a Cantareira é um lugar meio
elitista. As pessoas da comunidade não se sentem pertencente àquele lugar. Então, a gente quis fazer justamente o oposto. Vamos fazer uma coisa legal, mas na periferia? E qual lugar próximo às pessoas da periferia? O Cine de Boteco. Além de ser um comodismo, né, porque a gente já tinha um lugar, ofereceram para a gente, é também por isso, pelo boteco ser um lugar comum às pessoas da comunidade. E aí, só para situar, a gente começou as quebradas em março, foi isso? Em abril, a gente começou a discutir. Em maio, a gente já tinha a ideia mais ou menos formulada. A gente começou a escrever mesmo, assim, como é que a gente queria. E aí, assim, isso vai estar lá no final. Mas, assim, a gente tinha de início 8 pessoas dentro desse projeto. Eu, a Letícia, mais... Sou ruim de conta, é por isso que eu sou jornalista. São 8. E aí as outras pessoas, com as suas habilidades, elas iam pensando e a gente dividiu tarefas. Então, por exemplo, essa logozinha aqui foi um menino também que participa do nosso grupo de produção, que ele é publicitário. Além da Letícia, tem outro publicitário. Então, ele já desenhou a marca, como é que poderia ser. Então, ele pensou no rótulo da cerveja, então teve toda uma ideia em torno disso. E aquele símbolozinho lá da pipoca, para lembrar mesmo a coisa do filme, enfim. Aí ficou essa história. E aí, a gente quis fazer, mexe aí, já iniciar em maio. O primeiro Cine de Boteco em maio, mas a gente não conseguiu realizar isso porque a gente ainda não tinha todas as ferramentas que a gente necessitava. Então, a gente começou em agosto. Então, olha, de maio até agosto, a gente ficou só elaborando o projeto. O Cine de Boteco, tá. Bom, é um evento popular, né, porque assim, ele é aberto, qualquer pessoa pode ir para lá, fazer uso do microfone. A gente já tem, cada mês, é uma vez por mês que acontece, segunda, quinta-feira de cada mês. Então, a gente já faz um desenho todo mês de como poderia ser a programação. Mas, fora a programação, qualquer pessoa que queira se apresentar, ela tem voz e ela tem vez lá. Então, isso já aconteceu várias vezes. Assim, um cara do Morro do Preventório, onde a gente está ficando por enquanto, ele estava cantarolando antes de começar o Cine de Boteco, a gente montando os equipamentos, e ele cantando em inglês. Teve uma hora, aí que tinha começado de fato, a banda que ia se apresentar ainda estava afinando os instrumentos. Então, assim, para não ficar aquele buraco, eu convidei ele para cantar. E ele começou a cantar em inglês. E era um cara que estava bebendo desde cedo, estava com o chapéuzinho parecendo o Seu Madruga, e ninguém dava nada por ele. Ele começou a cantar em inglês. E, assim, animou tanto de uma tal forma que ele cantou umas 3 músicas. Assim. Então, o Cine de Boteco é isso. Ele é um evento popular, aberto, mistura todas as artes, tem literatura. A literatura começou a partir do segundo Cine de Boteco, que foi um outro menino que começou a frequentar. Falou, pô, vocês podiam trabalhar com literatura. E aí começou a fazer uma feira de troca literária. Só que a feira, às vezes, ela é meio marginal. Mesmo quem não leva o seu livro para trocar, pode ir lá, pegar seu livro, levar. É dessa forma. Agora, para vocês entenderem melhor o Cine de Boteco, a gente separou as 3 partes da programação. A gente tem o sarau, o Cineclube e a Feira de Troca Literária. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Cineclube. Vai, fala você. O Cineclube, a proposta do Cineclube é exibir produções independentes, produções de coletivos, filmes que não estão no grande circuito cinematográfico, né? A primeira edição a gente chamou o Leandro para exibir um curta. Rapidinho. Isso, acho que vale ressaltar. No primeiro... A gente, assim, não era conhecido, a gente não tinha nada. O que a gente poderia fazer para ter público? Chamar alguém que a periferia se reconheça. E aí, lógico, o Leandro estava aqui do nosso lado. Eu falei, poxa, Leandro, vai lá dar uma força no primeiro, sabe? A gente começou a fazer teaser. Depois a gente vai mostrar para vocês. Dadinho ao caralho, venha curtir o Zé Pequeno no Cine de Boteco. E começou a espalhar. Gente, no primeiro Cine de Boteco, as pessoas estavam em pé. Porque lá é muito pequenininho. E as pessoas foram para ver ele. Então, assim, deu tão certo a sacada que, assim, o Leandro depois também pode falar um pouquinho. Eu acho que é um movimento também que é tão gostoso que acontece lá que as pessoas retornam. Então, assim, o fato do Leandro ter ido lá no primeiro fez muita diferença, assim. E como em todo cineclube, depois a gente faz uma discussão sobre os temas abordados.
sobre os temas abordados, né? Teve uma edição que a gente levou o filme da Joana d'Arc, também a quebradeira aqui, que fala Almas Suburbanas, que fala sobre os subúrbios do Rio, o preconceito que as pessoas têm, e a gente chamou um rapaz que dirigiu o filme junto com ela, e o Francésio, que é um estudioso desse assunto. E esse é o Cineclube. A gente exibe esses tipos de filmes e depois a gente faz uma discussão e todos os assuntos a gente tenta funilar com os interesses das pessoas da comunidade. Um mês a gente fala sobre produção independente, favela move, essas coisas. E depois a gente também tem o sarau. O sarau, como a gente já falou, que é uma mistura, né, de todas as artes, de hip hop, música clássica, rap, tem o bloco carnavalesco lá do Preventório, que a gente chama também, tem música gospel, a gente mistura tudo. Esse aqui é o Seu Madruga, qual que a Ana Paula estava falando. Ele cantou muito, fez maior sucesso. E tem a feira de troca literária. A gente, nessa feira, como a Ana Paula falou, a gente faz isso, a gente troca livros. Você leva um livro que você já leu, e troca por outro que você não tenha lido. E como vocês podem perceber, a gente está trocando o tempo todo, trocando na arte, trocando no Cineclube, que a gente troca junto com a pessoa que vai lá falar sobre o filme deles, a gente faz um bate-papo, e a gente troca também os livros. Nossos objetivos. Agora a Ana Paula vai falar um pouquinho. Vamos lá, passa aí. Vou falar rapidinho, depois você fica falando aí quanto tempo tem. Vai, passa. Objetivo, fomentar a cultura, primeira delas, que a gente quer, principalmente a cultura local, porque assim, o Cine de Boteco, a ideia é que ele circule pelas periferias, tanto de Niterói, principalmente, que é o nosso território, São Gonçalo, que é o território que ela mora, e o Rio de Janeiro. Então, fomentar a cultura local. Estimular o conhecimento, que a gente acha que só os saberes detém, só dos estudiosos, a gente sabe que não é isso. Na periferia, enfim, tem conhecimento, e conhecimento assim, riquíssimo, e que a gente quer estimular isso o tempo todo. Estimular a generosidade intelectual, você quer falar disso? Ela adora essa palavra. Não quer? Então, passa. Qualificar o potencial artístico local. Nossa busca são os artistas locais, de periferia. Lógico que se for alguém, querer se apresentar, a gente vai falar que não, lógico que não, vai se apresentar. Mas a gente quer o artista local lá mesmo e o potencial dele, enfim, aflorar. Tanto que o nosso blog, que depois a gente vai mostrar para vocês, cada pessoa que se apresenta a gente divulga no blog, contato, quem quiser contratar, enfim. Equipe, aí a equipe do Cine de Boteco, assim, quem é que hoje produz o Cine de Boteco? A gente tem o Cine de Boteco hoje como movimento, ele não é um grupo fechado, ele é super aberto, quem quiser se chegar, ajudar, ele é super aberto, a gente está com um movimento em Niterói, que não é de Niterói, está acontecendo em Niterói, mas ele pode acontecer em vários lugares. Então tem a Letícia, com a fotinha dela lindinha, tem eu, Letícia publicitária, eu jornalista, tem a Cris, que é assistente social e que hoje ela coordena uma gráfica. Então, assim, quando a gente quer fazer qualquer impressão gráfica, é ela que a gente recorre. Tem o Alan, que ele é assistente social também, mas adora blog, então o nosso blog é todo administrado por ele. Tem o Rodrigo, que ele trabalha com economia solidária, então a gente está entrando nesse campo da economia solidária, muito em função do Rodrigo. Tem o Ismael, que é o publicitário, que ele fez todas as nossas marcas, é o Ismael que faz. E tem o Henrique, que é uma pessoa mais nova na equipe, ele trabalha na Secretaria de Educação, tem o 2º grau, não é formado, porque a gente não tem essa coisa assim, tem que ser formado, não, imagina. Mas o Henrique ele é muito legal, assim, o Henrique ele tem umas sacadas muito pertinentes e a história da literatura veio muito por conta dele. Os resultados. Eu acho que tem mais, assim, mas é porque a gente só listou o que a gente mais lembrou. A gente deu uma palestra na UERJ, no curso de Pedagogia, sobre cultura e comunicação, então a gente levou a experiência do Cine de Boteco para a UERJ, isso foi semana passada, né? Os convites de realizar o Cine de Boteco em outros espaços. O Leandro e o Serginho, quando foram lá,
eles falaram, pô, vocês podiam fazer isso lá na Cidade de Deus, vão pensar, não sei o quê. Então, a gente está numa proposta de fazer o Cine de Boteco lá na Cidade de Deus, lógico, com a ajuda de quem mora lá, para fomentar, porque eles conhecem a realidade de lá, conhecem os artistas, então toda a mobilização vai ser feita por quem mora lá, e a gente leva estrutura, enfim, a gente tenta... Mas, assim, a gente não tem estrutura nenhuma, a gente também trabalha com parceria. Então, assim, a gente nem falou isso, assim, o Cine de Boteco, ele... hoje existe através de parceria, é dentro da economia solidária mesmo, assim, quem tem projetor, quem tem caixa de som, é dessa maneira. Tem a Penha, através do Delano também, que já foi lá, o Delano também está com uma proposta de fazer isso num boteco lá da Penha, e o Centro de Referência da Juventude, que tem um que foi instalado agora em Niterói, e a proposta é a gente fazer um lá e depois tentar ir para os outros CRJs, Manguinhos, enfim, onde a gente puder. E a realização de uma feira de economia solidária, que a gente foi convidado pelo Fórum lá de Niterói para realizar os eventos deles. Assim, e a gente também está conversando numa proposta para ver o que a gente faz, levando a cultura para dentro da feira da economia solidária, que acontece dentro da UF. Porque não apareceu. E o Cine de Boteco assim, está fazendo a gente pensar tão alto assim, entre a gente, que a Feira de Economia Solidária ter convidado a gente fez com que a gente assim, pensasse, poxa, já que alguém está convidando a gente para realizar um evento e trabalhar a cultura nesse espaço, por que a gente não monta uma produtora social, uma empresa social, para a gente também trabalhar nesse campo? E aí a gente está pensando muito nessa estratégia, a gente já fez o projeto, algumas coisas talvez tenham que ser remanejadas. A gente apresentou aqui como projeto nas Quebradas e a gente pretende levar isso para outros lugares também, mas uma proposta também de abrir uma empresa social nesse campo da economia solidária, enfim. Os apoiadores. A gente botou só 2 aí, mas, na verdade, tem mais. A Bem TV, onde eu e a Letícia trabalham, assim, é um grande apoiador, assim, através dos equipamentos. A Bem TV tem um histórico, assim, mais de 16 anos trabalhando em Niterói, com economia, com comunicação e educação. Então, os equipamentos, geralmente, a maioria é emprestado pela Bem TV. A UF também apoia a gente, já, enfim, com várias propostas. Tem o próprio Bar Maloca, onde a gente faz, lá no Preventório, em Charitas, que também é um apoiador. Tem os comerciantes locais, alguns também apoiam a gente. Enfim, quando a gente precisa fazer um caldo, eles doam os ingredientes, enfim. E a gente vai trabalhando através de rede mesmo. E aí a gente tem as mídias sociais, que eu acho que é o grande aliado que a gente tem hoje. A gente ainda não conseguiu fazer uma mídia local dentro do Preventório, através de faixa, porque a gente ainda não teve perna, mas a gente está fazendo uma mídia mais externa. E, assim, acabou o slide aí? Porque a gente já abre o... Acabou? Então, fecha e abre o Twitter e o Face que eu botei. A mídia social ela começou antes do Cine de Boteco existir. Então, assim, a gente já fez o Face, já fez o blog, antes mesmo do projeto existir. Então, isso, assim, ajudou muito. Está aqui. Esse aqui é o Facebook do Cine de Boteco, com a marquinha, tem as fotos de várias edições. A gente está indo para a 5ª edição. Passa muito rápido, a gente pensou que a gente talvez não tivesse fôlego e a gente está. Eu já tuitei ali, antes de começar o território, que a gente estaria aqui apresentando, daqui a pouco a gente tuita mais. A gente tem quase 2.000 seguidores no Twitter, assim, gente do Brasil inteiro, muita gente do Rio e Niterói, que aí eles seguem, dão dicas para a gente de curtas que poderiam entrar. A gente faz reunião online também. Então, assim, são ajudas que a gente acha que é super necessário para o projeto caminhar. E o Twitter, a gente liga ele com o blog, então tudo com o Face. Tudo que a gente escreve aqui no Twitter, ele joga para o Facebook. E tem um blog que eu não abri, que o blog é cinedeboteco.blogspot.com. Lá tem as abinhas com que a gente divide o Cine de Boteco, tem a parte dos artistas, né? Cada artista que vai lá, a gente bota a foto do artista e os contatos desses artistas para quem quiser contratar. Tem a parte de fotos de toda a edição, tem o histórico, enfim. E aí a gente está tentando também agora dar um gás mais no blog, que é uma coisa que a gente está pensando em formular mais, enfim. As mídias sociais, para a gente, é o que dá muito efeito. E aí eu acho que eu já estou contemplada. Assim, o Cine de Boteco é isso.
das Quebradas. Toda edição tem alguém das Quebradas lá. Quero agradecer assim, todo mundo que aparece por lá. Muita gente ainda falta se apresentar lá, Macunaíma, enfim. O espaço é aberto. Quem quiser, a parte do sarau, quem cuida é a Letícia. Então, todos os artistas da Letícia que fica fazendo contato, fica chamando. Então, tudo é com ela. A parte do debate, eu e a Alan, a gente fica levando, ajuda. A Nick foi lá de Mulher Gato, fez o maior sucesso. Teve uma bateria lá no dia, então ela chamou todo mundo para sambar. Foi super animado, assim, muito bom. É isso. Ah, sim. Tá todo mundo convidado. O próximo Cine de Boteco vai ser dia 15, não vai ser na segunda quinta-feira do mês, porque a gente está junto com a Economia Solidária de lá de Niterói, então a gente deu prioridade na semana de ajudar eles. Então a gente transferiu para o dia 15, o próximo Cine de Boteco, às 20 horas, lá no Salão do Bar Maloca. Quem não souber chegar, é só entrar lá no blog que tem o mapinha, tem os ônibus, enfim, é super fácil chegar. É em frente à Praia de Charitas. Bem, meus queridos, dando prosseguimento ao território, o assunto que segue é uma espécie de uma prova de fogo, assim, é um se vira nos 30, porque fala sobre a execução de um curta em 48 horas. E 3 pessoas irão falar, cada um sobre uma determinada parte. Vamos começar primeiro pelo Leandro, que vai falar da pré-produção para um curta em 48 horas. Isso aí não tem como... Fala como é. Para aí. Essa aqui não se cansa. Então, galera, enquanto vocês vão assistindo essas imagens aí, eu vou explicando rapidamente como surgiu essa ideia desse curta. Enfim, há um ano pouco atrás, eu, Emílio e Sérgio Teles, e juntamente com meu irmão, que não pôde estar aqui hoje, e outros amigos, conhecemos 3 gringos. Um se chama Sebastião, que é um argentino inglês, e que já morou na Índia, já morou em tudo que é parte do mundo, e 2 polacos, que é a Anne e o Lucas. E uma semana antes, eles já tinham passado pela Cidade de Deus, ficaram fascinados com a comunidade e decidiram, antes deles retornarem para a Europa, ficar mais uma semana e 2 dias. E logo veio uma ideia na minha mente, juntamente com o Emílio e outros, de que não fosse apenas uma visita, que eles iriam ficar ali na comunidade uma semana, coisa e tal, mas sim que fizéssemos algo juntos, na área de cinema, já que os 3 trabalham na área de cinema, e eu também, Emílio também, e meu irmão trabalha com produção, e Sérgio trabalha também na área de teatro e cinema. E, primeira coisa, um roteiro que fosse de uma narrativa simples e de um assunto onde que eu, Emílio, Sérgio e os demais têm autonomia para falar sobre ele, sacou? O conselho que eu dou para quem pretende começar a produzir coisas na área de cinema não só uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas contar uma história que você conheça, que você domine e que, de alguma maneira, faz parte ali do seu cotidiano, ou é próxima de você, uma coisa de vivência, de vida mesmo. E nós só tínhamos, 48 horas, no caso, para pré-produzir, e 48 horas para produzir e filmar. Primeira coisa, seleção de elenco. Nós escolhemos um elenco onde que os indivíduos, as pessoas, de alguma maneira, já vivem aquela realidade, mas distanciadas especificamente dos personagens, ou seja, os personagens vivem aquela realidade, mas especificamente distanciados. Então, isso já facilitou muito para poder, enfim, contar a história e criar narrativa. E eu quero deixar claro que esse roteiro, enfim, eu já realizei esse roteiro juntamente com um amigo meu, que é o Bruno Mendes, que trabalha com designer e animação. E nós filmamos esse mesmo roteiro há 3 anos atrás. E simplesmente
só adaptamos para a realidade da Cidade de Deus, porque ele foi filmado em uma comunidade há 3 anos atrás, lá em Minas, lógico, que tem os mesmos problemas, mas de viés, de maneiras diferentes, coisa e tal. E foi muito assim, pelo fato de nós morarmos, eu morar na Cidade de Deus, e o Sérgio, meu irmão, foi muito fácil encontrar essas pessoas, porque são pessoas que já tinham vontade de trabalhar com cinema, de trabalhar com produção de cinema, mas até então nunca tinha surgido o convite. E os 4 garotos, que são os personagens principais, são garotos que são muito próximos dali do meu dia a dia, do dia a dia do meu irmão, depois passou a ser próximo do dia a dia do Emílio. E por osmose, pelo fato de nós filmar, de nós termos autonomia no assunto abordado e morarmos na Cidade de Deus, foi muito fácil encontrar as locações. As locações, elas vieram na minha mente, assim, e do meu irmão e do Emílio também, embora o Emílio não seja criado na Cidade de Deus, mas passou a conhecer a Cidade de Deus de 2 anos para cá. E eu logo pensei em lugares que até então nunca foram filmados na Cidade de Deus, porque é muito comum realizar curtas-metragens na Cidade de Deus. Eu pensei em lugares que até então ninguém nunca tinha filmado. E isso, na verdade, esse tipo de produção de cinema experimental, isso aí não é novidade. Alguns filmes italianos, que depois vocês podem explicar, até não deu tempo de eu pesquisar, alguns diretores italianos já realizaram produções assim. Eu acho que o cinema, embora muitas pessoas que têm vontade de trabalhar com cinema acham que é algo muito longe, muito complicado, eu acho que não. Acima de tudo, você tem que iniciar, você tem que começar a contar histórias que é da sua vivência, histórias que de repente você cresceu ouvindo e que você tem vontade de compartilhar, entendeu? Coisas que você tem autonomia para falar e para abordar. E, enfim, é isso. Acho que o Sérgio agora vai falar sobre a questão do elenco. Vai falar agora ou... Tá. Fala como é. Para aí. Chega aí. Sim, Quem é aquela garota que está ali? Carol. É nova. Sim, que ela já tá no pó. Posso falar com ela? Sim, só me acompanhar. Carol, clientes novo, liga. Tudo bem? Tá. E então, o que é que você faz? Eu? É bom. Quanto é a noite? Se eu der um presente para você, faz um desconto? Presente. Não, ladrão! 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 Então, essa cena é uma cena inicial, onde que esses jovens, eles estão sempre ali circulando por aquele lugar, que é um ponto de prostituição, e eles acabam se deparando com esse carro, com esse gringo, e eles enxergam a possibilidade de fazer um ganho e roubam uma bolsa que supostamente é de um gringo que trabalha com publicidade ou cinema, e ali eles descobrem uma câmera e eles começam a filmar a merda que eles fazem durante um dia e pouco, até que no final eles acabam filmando a própria morte, sacou? E eu acho que agora com o Sérgio.
Tacar na mula, vai misturar tudo, mas vai fazer o quê? mesmo, cara. Tacar um pó royal aí, cara. Mesmo. Lá na tua casa tem pó royal, hein? Tem. Vai dar pra me fechar com você mais não. Qual foi o... Tem um bagulho aí pra mim aí, tá ligado? Pô. Aniversário da minha mina, vou ter que ir lá. tá vai abandonar nós. Vai abandonar nós. Gamadinho é o caralho, rapaz. Tomar É no cu mesmo, com você. Quase vai Porra, voltar mó não. tempo. Vai abandonar nós. Agora que nós vamos estourar aí, não vai nem voltar Vai no vender bagulho, qual é, Pô, no cara? dia a dia contigo aí, fazendo várias paradas junto, qual Qual é, mano? Vou Qual é, voltar, Magu? cara. Vou pra casa do Mocotó lá depois, vocês me esperam lá que eu vou Vai aparecer nada, lá. rapaz, tu Qual vai é? ficar Vai nada, vai ficar lá, mano. cola Deixa lá, ele, deixa ele, vai voltar, vai lá, parceiro. Quero ver. Ué, mas é pra voltar, hein, mano, Pai, aqui, ó. atividade de você, Ó, mano, nós tá confiando em você, hein, mano. Confiando em Se tudo. liga, vacila não, viado. Já é. Valeu, Se liga aí no papo dos caras. Valeu, mano. Valeu? Pô, abandonou nós ele, mano. Qual é, cara? Vai voltar não, cara. Nós quase irmãos, quase uma família já, mano. O cara vai abandonar nós agora. Na hora que nós já como vender, estourar a boa. Mas, tipo, nós vamos continuar fazendo essas paradas. Teremos agora o Sérgio, continuando sobre o assunto do curta em 48 horas. O Sérgio Teles vai falar sobre a preparação do elenco. Bem, gente, boa tarde. Dentro desse nicho da produção de elenco e da preparação de elenco, existem coisas que são importantes a serem ditas, porque não é tão fácil quanto parece, na verdade eu acredito ser muito delicado, porque a primeira coisa é assim, você está fazendo um projeto que dura 48 horas e que ninguém ganhou nada para aquilo, nem nós que estávamos envolvidos com a produção e nem os atores. E como você fazer reunir um grupo de pessoas que são talentosas, mas que estão ali dispostas a passar, de repente, 48 horas, uma madrugada inteira, né, filmando, dentro das propostas que são colocadas e distantes também do personagem. Isso é muito importante ser dito. Por quê? Porque nós trabalhamos com o realismo, o naturalismo. Isso foi pedido no filme. Então, ali não tinha atores profissionais. São não atores, mas atores. E um preparador de elenco, ele precisa enxergar aquela pessoa como um ator, mesmo que ele não o seja profissionalmente. Então, uma das primeiras coisas assim que nós temos que observar é a questão mesmo de como você enxergar isso, assim, como você trabalha até em você mesmo essa questão. Então, nós trabalhamos com rapazes que vivem uma realidade muito próxima, que estão à margem daquilo, mas que não são aquilo, que vão facilitar o linguajar, o gestual, que um ator, muitas das vezes, por estar vestido com técnicas de anos de estudos, às vezes não consegue dar naquele primeiro momento. Precisamos observar que é uma produção possível de ser feita, porque nós fizemos. Em 48 horas é possível, mas é em cima de improvisação. Existia um roteiro, mas o roteiro ele serve como base para que os atores, ao estudá-los, possam improvisar. E para que exista essa improvisação, é preciso existir o naturalismo e o realismo desses atores, dos mesmos. Então, quando eu enxergo a pessoa, seja ator ou não, eu não quero enxergar a cena que está proposta. Eu enxergo uma comoção que está ocorrendo ali, que é de carne e osso. Uma crise que é de carne e osso. Uma paixão que está surgindo, que é de carne e osso. Então, esta crise, mais a paixão, mais a comoção, é importante que enxerguemos que são de carne e osso e que vai nos dar
exatamente o que nós queremos. O ator mais a cena. O realismo. Isso é para todo ator. Porque, na verdade, o que nós temos aqui? Temos que essa comoção, essa crise, esse personagem que se encontra com o ator mais a cena, mas que está extremamente ligado à vida que o envolve, cria o que eu chamo de uma simbiose. Aquilo que você é, mais o lugar que você mora, que você está, cria aquela quarta parede tão necessária para se criar o personagem. Porque ali nós não tínhamos exatamente somente 4 meninos fazendo marginais. Nós tínhamos meninas que não são prostitutas, mas fazendo prostitutas, e que deram veracidade à cena. Tínhamos um rapaz que é homossexual, mas fazendo um homossexual muito mais up, numa situação que era real, mas num ambiente que não é dele, porque ele não é cafetão, ele não lidava com as prostitutas, mas conseguimos dar isso. Então, é importante que, quando nós trabalhamos com não atores, tenha antes o aquecimento, mais o trabalho com texto, mesmo em cima da hora, mesmo já na hora de gravar, mas improvisação. Isso foi feito no filme Cidade de Deus, com a diferença que os atores tiveram meses para se preparar. Mas eles tinham um texto como base, eles tinham as palavras-chave que são importantes, mas não se apegavam à estrutura do roteiro, aos diálogos do início, meio e fim, perfeitamente. Então, a palavra-chave é extremamente importante. Porque são palavras cujo roteiro se apegou e que dão o tom, a essência, que são tão necessárias ao personagem e à contagem da história. Nós participamos de um teste de elenco para um possível longa ano que vem, onde eu e Leandro estávamos ali fazendo o teste com pessoas. E foi dito que não deveria ter, poderiam ser não atores e atores. E esse teste, ele era feito com perguntas e respostas. E ali, alguns quebradeiros, inclusive, participaram desse teste. Foi feito na Cidade de Deus, e realmente foram 515 pessoas. A gente conseguiu perceber, o diretor e produtor do longa queria um realismo, um ultra-realismo. Antes ele queria exatamente não atores. E nós não concordamos, porque tem que se tomar cuidado, e por isso que eu acho que é uma relação delicada. Só não atores, por que não atores também? Porque é o mesmo jogo cênico, é esse enfrentamento que tem que existir. É a quebra de paradigmas. Por quê? A gente fica muito preso, às vezes, a esquemas, a métodos Stanislavski, que são importantes. Claro que são importantes. São extremamente importantes. Mas é preciso saber aceitar o novo. Tudo hoje muda. E aceitar o novo significa você não modificar a sua técnica, não você jogar fora a sua técnica, e sim você adicionar, criar por osmose uma simbiose de um novo ser ator. Porque o ator que se prende a técnicas, ele realmente está fadado a ficar ultrapassado. E esse movimento que eu chamo de favela movie, ele justamente
Porque Favela Movie, por quê? Hoje existem muitos curtas, muitos longas, que estão falando sobre periferia, sobre bandido. E um ator não pode fazer? Pode. Exatamente pode. Ele pode dar essa verdade. Mas o que muda isso é a sua busca. É o olhar. É não se prender a técnicas e a teorias e dizer o que eu sei está certo, pronto e acabou. Tem que haver esse diálogo. Só para vocês terem uma ideia, uma produção como essas, aqui não está o nome de todo mundo, porque foram muitos atores que estiveram. Mas, às vezes, você também se apega a um nome que não é o nome artístico da pessoa, né? Aí, aqui eu tinha uma lista que foi feita primeiramente, onde nós não sabíamos ainda todos os nomes. Então está aqui: Mariana, Dandara, Carol, Vanessa, Nega, Cristina, Ronaldão, Isaac, Anderson, Menor do Bonde, Luizinho, Jack, Kênia Torres, Ronaldão, Vinícius. Enfim, você acaba lidando com nomes e pessoas que geralmente não tem aquele apego, né? Eu tenho que ter um nome artístico e tal, enfim. Então, eu falei da metodologia. Outra coisa que é extremamente importante é o enfrentamento dos papéis coadjuvantes. Porque um ator não é um ator, ou pelo menos não é um ator responsável, quando ele encara o papel coadjuvante sem responsabilidade alguma, como se fosse, é coadjuvante, isso é muito fácil. Não, não é. São os papéis coadjuvantes que criam toda a base da história. E é importante sabermos que todo ator, um ator de verdade, ele um dia, querendo ou não, ele vai enfrentar um papel de intérprete, um papel principal. E é uma zona perigosa, eu considero uma zona perigosa. Mas é preciso ser enfrentada. Por que é preciso ser enfrentada? Porque se você tiver que descobrir que não é aquilo que você vai fazer na vida, ou quebra a cara e recomeça, é naquela zona. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. E é aí que eu acho que é importante o estudo. Mas aí é que é importante você abrir esse leque. Tem aqui um trabalho que o Leandro até sabia que eu tinha trago, o Emílio ainda não, mas que nós três também participamos, e que eu fiz a preparação de elenco de um clipe de uma polonesa que também estava na produção do Olho Cru, chamado My Sense, Minha Razão, Minha Ideia, My Sense of Style, Minha Ideia de Estilo, seria a tradução exata. Esse clipe não foi feito em 48 horas. Esse clipe foi feito numa tarde. Houve um trabalho de pré-produção e era gente aberta, tinha um churrasco, tinha cerveja. E o diretor falou assim para mim: Serginho, você vai fazer a preparação de elenco. Você faz a diferenciação dos personagens, faz a divisão, quem é namorada de quem. Eu não sabia do que a música falava, porque de começo eu não conhecia nem a música. Eu tive que ver ali a música na hora, ele me passou o diretor na hora a ideia, então eu tive que agir por osmose e pegar muita gente e dividir aquilo tudo que vocês vão ver, pega ali, My Sense of Style. Tudo que vocês vão ver foi feito na hora. Ali tem algumas imagens do Olho Cru, mas a parte da casa e da piscina, aquilo eu, na preparação de elenco, peguei na hora. São pessoas, algumas ligadas à arte, algumas absolutamente comuns, mas que entenderam a ideia e tem um plano sequência que não para ali na piscina. Deixa carregando, mas vamos ver. Porque não chegou nem a parte do que eu falei, né? Eu só gostaria, então, só de terminar falando uma coisinha para vocês. Vai passar para o Emílio, deixa carregando.
Gente, é muito importante entender uma coisa. Para quem vai trabalhar com preparação de elenco, para quem vai trabalhar com produção de elenco, ou você que é o sujeito ator, é importante saber uma coisa. Fluir e refluir. É importante você desbravar essa mata, essa linha do horizonte. Não deixe com que o limite te limite. Vá a essa zona de desconforto. Não fique na zona do conforto, que é muito fácil para o ator. Vá à zona do desconforto, porque ali você vai descobrir, você vai se descobrir. E vá além desses limites, envolva-se nos projetos. Diversifique os textos, alterne os papéis, não queira também só os protagonistas, pegue os coadjuvantes e coloque isso aí já é meu mesmo, assim, coloque isso no coração de vocês, para que nesse coração caiba o impossível. Muito obrigado. E agora vamos com o Emílio, que vai passar dentro desse projeto a parte da pós-produção. Como o Leandro falou, a gente teve 48 horas para desenvolver esse projeto. Foi um projeto audacioso pelo tempo e pelo número de pessoas que a gente envolveu no projeto. Para isso, como o Leandro falou, eu volto a repetir, eu não faço parte da Cidade de Deus, não conheço bastante a comunidade, mas para fazer esse projeto eu tive que desenvolver uma inserção durante um período e fiquei morando na casa do Leandro durante um tempo, e logo depois, quando os gringos chegaram, nós alugamos um quarto dentro de uma zona um pouco complicada de habitar na Cidade de Deus, e ficamos lá durante esse período e um pouco mais, alguns dias mais. Então, o Leandro falou da pós-produção, o Leandro falou da pré-produção, o Serginho falou da preparação dos atores. Eu queria falar um pouco, sem me estender muito, queria falar um pouco da pós-produção, mas gostaria de ressaltar alguns pontos da pré-produção e da produção que me inquietaram, não só a mim, como também o Leandro e os demais da equipe. Vou ser um pouco advogado do diabo. A produção foi uma produção independente, a gente teve que improvisar em diversos aspectos, porém o fator colaborativo foi muito importante, porque as pessoas da comunidade se sensibilizaram. O tema foi um tema bastante discutido entre a gente, porque o Leandro, volto a dizer, ele rodou esse filme com grana em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, com grana, e aí com a chegada desses gringos na Cidade de Deus, a gente adaptou a história para aquela situação, aquele contexto, e fizemos em 48 horas ali o negócio. Só que o apoio, os pontos positivos, assim, o fator colaborativo foi legal, o apoio da região administrativa e da UPP Pacificando foi, de certa forma, um fator facilitador, não nada que pudesse impedir também de fazer. A motivação das pessoas e, sobretudo, a legitimidade de cada um que fez parte do projeto, seja ele morando na Cidade de Deus ou não. A quantidade de artistas, de artistas da comunidade que a gente encontrou, que se dispuseram assim, trabalhar de alguma forma no projeto, a força das locações, a mão de obra, sobretudo a fotografia, que é o do Sebas, que é esse francês argentino do mundo, e os casos que eu falo aqui, os cases são os casos dentro da Cidade de Deus, como de qualquer outra comunidade que tem o mesmo formato, seja periférica, no subúrbio, enfim. Agora, os pontos negativos foi que
pelo tempo, pela improvisação, a falta de organização, sem etapas, sem metas, tudo, né? Sem prazos, os papéis pré-definidos, assim, um pouco claros, né? Tinha muito cacique, pouco índio, e isso rolaram vários conflitos. Os imprevistos, porque a gente tinha selecionado um pré-casting, depois Serginho teve que mudar, porque o garoto viu muita câmera, viu, não sei, gente achou que tinha grana, não tinha grana, tal, não sei, a mãe deixou, a mãe não deixou, enfim. E aí a gente pode classificar essa produção Mambembe como uma produção que faça um pouco, que mexa com cada um, né, que participou do projeto de alguma forma, para seguir ou desistir dentro da execução desse tipo de projeto dentro de comunidade. Mais uma vez falo, assim, o projeto trabalhar com cinema, para quem tem grana é fácil, para quem não tem grana você tem que improvisar 2 vezes, tem que ser bom e ser bom 2 vezes, você sabe. Agora, voltando para o projeto, eu falei dos projeto pré-produção e produção. Agora, para a pós-produção, dizem que a Ana Paula, a menina que está ajudando a gente nessa empreitada da pós-produção, ela está lá no fundo, é uma estudante de cinema da PUC, Ana Paula Ferreira, ela tem alguns meses, assim, já tem uns 3 meses com a gente nessa luta para trabalhar e finalizar essa pós. Está sendo uma guerra, mas vamos lá. E aí, do meu ponto de vista, assim, do projeto num todo, já falei os pontos positivos, os pontos negativos. Agora, para a pós-produção, a gente precisa acreditar. Qualquer pessoa que for trabalhar no projeto, pegar essas imagens brutas, a Ana Paula, eu, o Leandro, para discutir, a gente acreditou no projeto, a gente acredita no projeto. E na fase de pós-produção, eu não tinha muito para onde correr, porque o Leandro está na correria dele, de festivais, de filme e tal. O Sérgio também. E aí, nesse momento, a gente troca muito por telefone ou quando a gente se encontra aqui nas Quebradas, mas estou direto com a Ana Paula. E aí, como a gente pensou em envolver, de certa forma, o pessoal da comunidade, né, PAC, Quebrada, High-Tech, Low-Tech, a gente pensou em trabalhar com uma outra linguagem. Hoje, como o Serginho falou, o pessoal trabalha muito com essa questão do Favela Move. Isso me inquieta, porque a maior parte dos filmes que são produzidos por essa linguagem, por esse movimento, tem a grosso modo, tem o mesmo formato. As pessoas não criam muito, até por conta da troca. E aqui, dentro das Quebradas e dentro da UFRJ, eu pude trabalhar com outras paletas de cores. E aí veio a parte da criação desses tentáculos, que o Olho Cru ele começou a estabelecer agora com as comunidades. O que eu quero dizer? O projeto em si, a imagem por imagem, vai ficar no 0 a 0, vai chover no molhado. A meu ponto de vista, eu acho que do Leandro também. Foi por isso que a gente tentou seguir por um outro caminho, assim, sabe? Vamos pegar essas imagens, o que as pessoas dizem que não tem valor, né? E tentar dar valor para isso de alguma forma. Aí veio a parte da adaptação na pós-produção, que foi tentar unir, a gente está tentando unir o HQ, história em quadrinho, mas o realismo, que até eu posso citar esse realismo que está muito saliente, né, nessas imagens, assim, eu posso até citar um pouco, eu não sei quem assiste filme italiano aqui, mas o Leandro citou o cinema italiano, eu volto a falar, mas eu falo com precisão agora, de um filme chamado Porcos, Sujos e Malvados. É do Ettore Scola, tem até o Nino Manfredi, que participa desse filme, e não é muito diferente. Esse filme é de 76, 75, e acontece num subúrbio de Roma, numa colina, tal. E não é muito diferente das imagens que acontecem dentro das periferias, dentro das favelas do Rio de Janeiro. A diferença é de estética, de fotografia.
Mas, enfim, o projeto, a gente tentou agora trabalhar com essa adaptação do olho cru, com a história em quadrinho, aí mais imagens, e aí, posteriormente, a gente vai trabalhar com umas intervenções de alguns artistas. Aí a gente tem alguns frames, eu queria até depois conversar com alguém do grupo, algumas pessoas do grupo que se interessem em colaborar de alguma forma com o olho cru. A gente tem frames que a gente pegou e vetorizou esses frames e estamos disponibilizando para alguns artistas para eles intervirem sobre esses frames. E, posteriormente, esses frames podem ser utilizados dentro da pós-produção do olho cru. Aí, na montagem que a gente pensa em fazer, é trabalhar com história em quadrinho, imagem e artes plásticas. A gente criou uma outra forma, outra roupagem para o olho cru. Talvez com essa roupagem a gente possa estabelecer uma comunicação melhor com os centros acadêmicos, ou talvez com as quebradas, apresentar novamente aqui nas quebradas. A gente pode apresentar no Cine Boteco, enfim, criar um produto, né, e aí, a partir desse produto, pensar em desdobramentos. O Olho Cru, hoje, ele é um projeto pequeno, mas que tem pernas para desenvolver. Então, a gente pensou depois estabelecer esse contato com o pessoal e saber que tipo de parceria podemos estabelecer para desenvolver, para avançar com o projeto. O projeto é esse, a gente, dia 13 de dezembro, pretende apresentar o projeto num todo. O que passou aqui foram só alguns cortes que a Ana Paula montou, mas no dia 13, eu creio todos nós estamos firmes que vamos apresentar um projeto já montado, sem buraco, tá bom? Obrigado e boa tarde. Em complementação ao assunto do curta em 48 horas, vou passar agora o clipe do... Na verdade, essa cena é a última cena que o Leandro falou, que é da execução dos 3. Em São Paulo de Luanda, Porto de Aruanda se anunciou. Rio and Rio, Dolce Gabbana. I like to shake my friends Havaianas. Super Condenso, Gita Disco Hits, no sugar and coffee. Medium-rated shit.
Skinny water ski. Crack smoking terrace. Mojito polski. Shine diamond palm tree. Banjo Big Bang Hall. Anti-cloud protection. Extra virgin oil. Vienna Wilty smell. Iberman shrine away. Flash little tractor. Depression in the May. Sense of style. Essa é a artista, Ania, a polonesa. My sense of style. Give you my name still. My style of fence. É ela. My sense of style. Meu estilo smack. Isso produzido numa tarde, tá, gente? Bem, agora é a vez do Feijão e a Slam Poetry, falando a poesia dos últimos tempos trafegando na cultura. Bom, enquanto ela vai achando aqui o pendrive, esse aqui, eu gostaria de mencionar umas coisas que eu acredito ser bastante interessante para esse território, né? O território, ele marca algo bastante provocativo e, de alguma forma, eu achei bastante interessante falar sobre esse tema, o Slam Poetry. E é interessante que cada pessoa tem a poesia em si. Alguém, alguma vez na vida, escutou uma frase, caramba, fulano teve uma sacação agora no que ele falou. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas rotula assim, não, você tem que ser ou isso ou aquilo. E eu vejo no Slam Poetry uma forma provocativa de você sair do lugar comum. Ou seja, você mostrar algo maior do que se acredita. Eu vou abrir aqui o material que nós temos. Será que tem como abrir? Então, acontece. Aí nós vamos falar de algumas coisas. O Slam Poetry, a poesia dos últimos tempos trafegando na cultura urbana. Por quê? Hoje, o Slam Poetry é conhecido em diversas partes do mundo, né? E eu tenho uma visão poética com respeito a esse assunto. O caminho que eu comecei, aqui está mostrando, é outro. Aí eu vou falar um pouco de alguns valores, princípios básicos, poesia. Aí na poesia nós temos a palavra, o texto, a dinâmica, né, a performance, o ritmo, a concepção, a fluidez, o expositivo. Então, nesse expositivo, ele naturalmente não precisa ser combate, né, porque a palavra slam, depois a gente vai ver o significado dela. Então, no meio aqui, vocês podem ver que tem a oralidade. Então, na poesia slam, a oralidade ela é fundamental. Né? Diferente de, por exemplo, do que a gente estuda sobre poesia, que você tem que ter a memória e tal. A memória, ela fica extremamente ligada à oralidade. O texto escrito ele é importante, sim, mas a oralidade era fundamental no Slam Poetry. Por isso que temos aqui o texto prévio, que é aquele que o artista ele pode escrever. Esse texto prévio ele pode ser de outro artista. E temos o improviso. E o improviso ele é muito válido, tanto no expositivo como no combate, né? Aí, à direita, aqui, nós temos a assistência. Como é que ela se comporta? Ela tem um envolvimento, ela é envolvida, ela tem a participação, ela tem a eleição por percepção. Então, a assistência ela tem que perceber a poesia e ela tem que ser levada pela poesia. E tem a pontuação da poesia, né? Quando você tem um combate, a assistência, a audiência, ela vai eleger numericamente a poesia. Assim, você começa a eliminar os combatentes. E temos o evento expositivo, que ele pode ser desprovido de pontuação, onde você vai ter vários poetas num determinado evento, discorrendo ali em cima do Slam Poetry. Agora, o princípio do Slam Poetry é por volta da década de 80.
Né? Nesse período, Mark Smith, ele começou a trafegar nos bares, mas antes já tinha outros caras fazendo a correria da poesia também. Então, acho que a maioria das pessoas entende que a década de 80, né, alguns aqui, foi uma época de que muita gente se incomodava, as pessoas achavam que assim, é muito ombreira, né, na moda, muito isso, muito aquilo, muito exagero. E eu vejo no Mark Smith um cara que ele falou assim, caramba, tem que mudar isso, acho que está na hora de a gente secar e fazer a poesia acontecer de verdade. Então, por volta de 85, ele iniciou num clube de jazz, né, um clube bastante conhecido, é o Ganymede High Lounge, né? E o que acontece? Lá, ele começou a trazer assistência. De que forma? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pontuar. Vamos botar o microfone aberto e vamos pontuar quem chegar ali e mostrar sua poesia. E os recitais dele, aqui mostra que ele passou a atrair pessoas de diversas partes do mundo. Hoje, por exemplo, o Brasil ainda está lento como foi até mesmo a questão da escravidão, né? O Brasil não despontou no Islã, né? Existe uma galera no Sul que até posta algumas coisas na internet, estão fazendo uma caravana, acho que é até interessante o trabalho que eles estão fazendo, mas o Brasil não é reconhecido como um lugar onde o Islã acontece. Por quê? Não existem eventos onde a assistência, né, ela trabalha a questão do Islã, porque a assistência ela é importante. Não é um tipo de coisa que, por exemplo, você vai fazer e a assistência ela vai ficar estagnada. Acho que quem teve na última aula lá no Nós do Morro, percebeu, por exemplo, como a assistência é importante na aula daquela professora de Londres. E no Islã é interessante isso. A pessoa, ela sai do escuro, ela participa, ela está dentro da poesia. E ela vai dizer se a tua poesia, ela é a poesia dela também. Então, eu acho bastante interessante isso. E houve um caso aqui bastante interessante, foi do Sala. Ele era um poeta bastante destacado. E antes do Mark Smith ele estourar com a coisa, houve alguns combates com esse cara. Aqui, por exemplo, nós temos alguns pontos que mostram que ele não era um cara fácil de ser batido. E uma outra ocasião também, imagine agora vou resumir o assunto, você está numa sala, fazendo a sua poesia, alguém chega para você e vai te dar uma cadeirada porque não gostou da tua ideia. O que eu vou fazer? Tá bom, você não gostou da minha ideia? Vamos fazer o seguinte, vamos decidir isso no microfone. Então, houve uma batalha no microfone. O que acontece? Daí em diante, o Islã ele passou a tomar uma proporção seguinte, se eu não gosto de você, se eu não gosto da tua ideia, eu vou combater a tua ideia, com oralidade. Então, a oralidade, ela passa a ser muito forte do Jerome, do Smith para frente. E o Smith ele foi muito sagaz quando ele chega para o cara que era dono de um bar e fala assim, olha só, você comprou esse bar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cabaré da poesia, brother. Cabaré da poesia. Inclusive, existe uma concepção hoje daquele cara que faz o Corujão. A ideia dele é tirar a cerveja e botar a poesia. Eu acho do caramba isso, né? Mas o que acontece? Só que ele faz com a proporção de sarau. Tem a música e tal. Já no Islã, não. No Islã, a poesia ela é a máxima da noite. Ela é a máxima da audiência, ela é a máxima para o poeta. O poeta ele tem que estar totalmente travestido da poesia. Ele não pode estar travestido de outra coisa, a não ser a poesia da oralidade dele. Para vocês entenderem isso, existem poetas que eles acreditam que não é possível editar por escrito a poesia dele. Simplesmente porque a oralidade ela tem força. E não vai ser um texto que vai mostrar o que a oralidade que cada um tem para outro. Então, isso é o Islã. A oralidade ela fala muito forte. Você pode encontrar um texto na internet, num livro, mas a oralidade ela é a máxima do Islã. Aí vai falar um pouco sobre Sala e essa questão do ringue, né, que acontece justamente na década de 80. Aqui diz ali que o Smith teve a ideia e modificou durante 85 uma série de recitais regulares, né? Hoje, por exemplo, nós vemos vários recitais regulares no Brasil.
Na década de 80 para 90, juntamente, por exemplo, por volta de 88, eu fazia parte de uma caravana, tinha Paulo Lins e outros artistas da Cidade de Deus, onde nesse período a gente fazia algo misturando a coisa. Vai ter o cara que é artista plástico, vai ter o cara que é poeta, o músico. Mas aí do filme Mulmera Blue, você pode abrir aqui? A partir do filme Mulmera Blue, que é do Spike Lee, para aqui, vamos lá no vídeo. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que mexeu muito comigo. No mesmo período que o Smith, junto com a galera dele, estava fazendo... Vai em vídeos, por favor. No mesmo período que estava acontecendo isso, por volta de 89 para 90, Spike Lee estava com um projeto de fazer um grande filme. Esse filme, ele falava sobre um artista de jazz. Vê se você acha Mulmera Blue, por favor. A Spike Lee teve a ideia de fazer um filme onde um trompetista de jazz, né, do subúrbio, seria a vida dele contada nesse filme. Ou seja, é um filme bastante visceral pra caramba, trágico no seu final. O filme é super interessante nas suas ideias. E o Spike Lee teve a feliz ideia de trazer a poesia para fora. Só que essa poesia ela trazia dentro de um bar, mas com música. Mas eu me senti super tocado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto eu vou tentando achar o vídeo, eu vou botar uma outra coisa aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Essa aqui é uma garota no evento de Slam Poetry. Got it. Waiting at the bus stop, jamming to some hip hop, checking on my wristwatch. Clock is running tick tock. And he made his way down the block. Olha a questão da rítmica. With his face hidden beneath that faded fitted, he's the boy that never goes home, who thinks selling dope and having high hopes make him grown. Então vocês percebem, ela começa de uma maneira, ela percebe a assistência, dali em diante o slam dela vai tomar um formato de acordo com o que ela percebe na assistência. Aí vem a percepção de novo e a concepção. Você vai conceber a poesia de acordo com a assistência. Não é diferente daqui. Eu estou fazendo agora a minha oratória, mas vai depender também da assistência, como vai ser o final da minha oratória. Isso, o slam é interessante por causa disso também. Você começa a aproveitar-se dos elementos, de técnicas e filosofia dele para fazer algumas coisas interessantes. O Mos Def, já que eu não achei do Mulmera Blue, ele é um cara que tem um projeto, tinha, né, porque parece que parou agora, que é o Def Poetry. Abre um pouquinho mais. Aqui nós vemos o Kanye West no evento de exposição. You know how people come out to poetry slams and they light incense and everything? I had to make my own ambiance, you know, for me to feel comfortable. It really don't have nothing to do with the poem whatsoever. I just thought it looked good on TV, so. People always talk about, you know, Kanye, is he really like that? Is he really that arrogant? I just don't like his attitude. I don't like, you know, they say your attitude determines your latitude. Well, I'm high as a motherfucker, fly as a motherfucker. And stay, I never do that to you, at least purposely. We breaking up again, we making up again, but we don't love no more. I guess we fucking then. Have you ever... Viu, propositalmente eu botei na frente, então a rítmica, a maneira como você se comporta na poesia, ela é extremamente importante, mais uma vez falando. Eu vou voltar aqui ao nosso PowerPoint. Agora tem justamente a transição na minha... no caso da minha vida, né? Eu falei da década de 80, como foi importante. Então, houve alguns acontecimentos, tanto no conceito de slam e na minha própria vida. Por volta de 89, eu estava fazendo a caravana da Cidade de Deus, com vários artistas. A gente fez uma correria no banco, no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, ali de Jacarepaguá, no tanque. Foi super interessante. E, logo em seguida, vem o filme Mulmera Blue, no ano seguinte, de 90. Juntando a isso, tem alguns conceitos que eu juntei ao que seria, para mim, o slam dentro do Brasil. Por exemplo, vocês têm aqui a imagem do Arnaldo Antunes, Solano Trindade,
Mark Twain, David Barney, o meu tio aqui embaixo, dá para aumentar isso aqui? Aqui embaixo, na roda de samba, tem Cidinho da Conceição, que era um compositor. Ele chegou para mim uma vez, esse tio meu já falecido, e falou assim, olha só, cara, vamos gravar umas músicas? Eu falei, quando eu conseguir escrever pelo menos 1/3 de que você escreve, eu vou tentar fazer música. Porque eu sempre acreditei que o artista ele tem que ser completo. Independente do caminho que ele vai trafegar, é interessante ele dominar um pouquinho de produção, um pouquinho de diversos assuntos que vai ajudar ele a fazer o trabalho. Então, eu fui criando um conceito artístico do que seria eu, vejam, mesmo fazendo outras coisas, fazendo no Slam. Então, eu gosto pra caramba do Arnaldo Antunes, ele como Titã, ele como Titãs e como Arnaldo Antunes, sempre foi um cara muito inteligente. E eu sempre vi ele muito comparado, assim, a grosso modo, com David Barney, que é um cara muito interessante. Solano Trindade é sem comentário. Né? Tem gente com fome, tem gente com fome. Olha o ritmo disso, gente. É muito bom Solano Trindade. Mark Twain mudou a minha vida quando eu estava no ginásio. E eu comparo ele juntamente com Castro Alves. São pessoas que escreveram coisas interessantíssimas. E se você pega isso, transforma em oralidade, a sua oralidade vai ser outra. Tem alguns quebradeiros que pegaram comigo um pouco. Aqui, por exemplo, tem uma reunião que está aqui o nosso amigo ali, o Xandu, já foi embora? Já foi, né? Se aqui tem o Xandu aqui. Tá não? Tá aqui Xandu. Acho que você se lembra dessas fotos, né? O Oswaldo está aqui no fundo. Eu, já nessa correria desde a década de 80, tentei formar grupos, um time de slam, mas não rolou. A foto de cima é para mostrar onde tudo começou, Cidade de Deus, né? Aqui na frente, a foto do centro embaixo, é lá na Concat, onde nós fazíamos reuniões de poesia, casa de gestores. Aqui, eu usando a sala de aula para trafegar com literatura e utilizando o slam para letramento. Isso tem dado um resultado muito bom. E aqui fala sobre as regras do slam, né? Fala de várias coisas que não pode acontecer. Por exemplo, você não precisa maquiagem, não precisa você estar com a roupa. A roupa que você utiliza no seu dia a dia é a roupa. E a assistência que vai eleger, e você tem 3 minutos para fazê-lo. Aí tem alguns amigos meus, aqui embaixo ao centro está o Nel Bled, que eu já tive com ele aqui no Brasil. À esquerda está o William, ele é de Detroit, inclusive da mesma banca do Eminem. E em cima, à esquerda, hoje os caras dominando a cena, já fazendo o slam em outra proposta, com música, mas só que as pessoas entendem que ali são artistas de slam. Ou seja, a proposta ficou tão segura que hoje eles fazem algo que parece um sarau, mas é muito mais interessante. E tem outras divulgações de eventos lá fora e tal. Embaixo são os artistas que hoje trafegam com isso, Common Sense, Mos Def. Aqui temos o Jill Scott Heron, que era um cara que misturava o soul com a poesia. Inclusive, influenciou o hip-hop e o próprio slam. E embaixo é o projeto que eu faço hoje, para arte. O projeto Bandeirante Já, onde eu trabalho com crianças e utilizo essa metodologia para letramento, envolvimento com artes. Inclusive está a Débora aqui. Débora, levanta um pouquinho para o pessoal te ver. Vem aqui rapidinho, Débora, por favor, para a gente encerrar. Uma salva de palmas para a Débora, por favor. Então, o projeto Bandeirantes, ele é super interessante. A Débora vai dar uma palavrinha. Nós recebemos um pessoal para fazer uma entrevista lá conosco. Ela vai dizer o que aconteceu com as crianças que antes trabalhavam com a gente o teatro e agora estão trabalhando sozinhas. Às vezes eu não estou lá, elas se viram. Pode falar, Débora. É interessante ver a progressão do trabalho com as crianças e é revelador, porque há alguns meses atrás essas crianças não sabiam o que era um teatro na realidade. E hoje, essas crianças de 6 anos a 14 anos, elas conseguem fazer toda a encenação sozinhas, corrigindo umas às outras. E interessante que a última peça que nós conseguimos realizar com elas é uma peça educativa de uma mãe de uma comunidade que sofre de pressão alta. E toda a família é afetada. E na sexta passada, nós fomos convidados para fazer uma reportagem na TV Boas Novas. E as crianças fizeram todo o trabalho sozinhas, inclusive o Feija não estava presente, e elas se sentiam um pouco inseguras com a ausência dele. Mas na sexta-feira eu vi o quanto o trabalho que ele tem realizado junto com as crianças está sendo maravilhoso, porque elas
realmente, independentemente, eu, o Fez ou qualquer outra pessoa do projeto, se não estivermos presentes, elas fazem o trabalho. Então, realmente, essa técnica funciona. Então é isso, a ideia é usar o slam para qualquer... Obrigado, gente. É usar o slam para fazer cinema, para fazer o cine-boteco, né? Mas vamos nos apropriar da poesia, porque hoje nós estamos vivendo um momento bem interessante, gente. Portugal estourou com isso e o Brasil tem todos os elementos para estourar com o slam poetry. É isso, essa é a ideia.